Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Intervalo Literário. E hoje eu vou fazer mais um comentário a respeito dessas coisas que o Rafael tem falado a respeito da patrística, né? Quanto a esse, esse debate todo se a patrística é católica ou protestante, eu deixo para quem está lendo a patrística falar, né? Então vocês acompanhem lá a Priscila, né? Acompanhem o Conde, acompanhem. Só de você ler o primeiro livro da patrística, você já vai tirar suas conclusões, tá? Mas o que eu queria falar aqui é que a fala do Rafael tem um problema de conceitos. Nós não podemos confiar cegamente na tradição repassada pelos pais da igreja. Ponto 6. Se a tradição patrística preservou as doutrinas dos apóstolos e essa é repassada sem erros pela igreja, eu faço uma pergunta. Por que em determinado momento a igreja viu a necessidade de estabelecer um cânon inerrante e infalível? Ora, a resposta é lógica, é que a formação do cânon surgiu pela necessidade de estabelecer com segurança o que realmente os apóstolos disseram e ensinaram, segurança que a tradição não possuía. Assim, fica evidente que a tradição da igreja não foi capaz de preservar fielmente as doutrinas dos apóstolos e por isso tiveram que estabelecer uma fonte verdadeiramente segura desses ensinos. Essa fonte, as Escrituras. Entendeu? Então, quando ele fala que a gente não pode confiar na tradição patrística, porque no momento ali que estava sendo feita a patrística, e não é, então você vê um problema de tempo, você vê um problema histórico, né? Porque a patrística são 7 séculos, e o cânon foi resolvido no 4º século, pós-Constantino, aliás, né? Que eu acho que esse é um detalhe interessante. Ele vai falar que precisava que a tradição, que a igreja. Aí ele não fala que é a igreja, ele fala tiveram que resolver uma fonte confiável para o que os apóstolos pregavam e era a escritura. Então, dizer que a patrística não é confiável é partir do pressuposto lá que ele começou dizendo que a patrística não é inerrante, que ninguém falou que a patrística é inerrante, então assim, é uma confusão de conceitos que ele está colocando e quase que não vale a pena reagir. Eu acho que não vale a pena. Porque você tem que parar toda hora para ir corrigindo. E aí, complicado, né? É tipo assim, você para corrigir o Rafael, você tem que corrigir a frase dele para a frase ficar errada do jeito certo. Aí, quando a frase fica errada do jeito certo, aí você corrige de novo, porque ele tá com problemas de conceito. A patrística é mais o magistério, certo? É o registro de como o magistério, né, com os santos padres, com os doutores, alguns santos, outros não, alguns leigos, outros não, ensinavam, obrigada mãe, minha mãe, ensinavam o que estava na Sagrada Escritura e o que estava na Sagrada Tradição. Então, é um registro histórico do ensino dos santos padres. Isso é magistério, né? Peraí. E aí, não é que a Sagrada Tradição não fosse fonte confiável para o ensino de Jesus. Se existe a Sagrada Tradição e existe alguns escritos, né? A igreja que se reúne para dizer qual é o cânon bíblico vai partir do quê? Da tradição. Vai partir do que a sucessão apostólica vem trazendo. Por isso que essa questão aí do Rafael todo é um problema de eclesiologia, né? Do que é a igreja. Então, se você não tem o Espírito Santo, né, guiando a igreja de forma inerrante através, né, da sucessão apostólica, você fica tudo confuso, certo? E aí, por isso que eu estava pensando em fazer essa masterclass para encadear esses conceitos para que nós católicos pudéssemos entender o palavreado mesmo, o vocabulário católico, entendeu? O que é tradição? Não confundir tradição com magistério, não confundir tradição com bula papal, entendeu? Igual o Augusto Nicodemos confunde. Então, assim, por quê? Porque eles ficam falando essas coisas e quem entende, olha de fora e fala, meu Deus, né? Quanta confusão que essas pessoas estão fazendo com palavras que eles não entendem o que é. Aí eu peguei aqui o livro do Alessandro, o Cânon Bíblico, porque ele traz assim de forma muito esclarecedora
por que que tinha essa preocupação em definir o cânon? Quando a igreja se preocupou em definir um cânon bíblico, o principal propósito era estabelecer uma lista de livros autorizados para proteger os fiéis dos livros espúrios. E não porque a tradição não tivesse validade ou não tivesse capacidade de manter o ensino de Jesus Cristo. É porque existiam hereges que escreviam livros, colocavam nome de pessoas que eram importantes, né, para a igreja, para poder introduzir novos ensinamentos que não estavam na tradição. A tradição é a régua, é o fiel para poder, né, é o justo para poder julgar o que era ou não apostólico. Para proteger os fiéis dos livros espúrios que reivindicavam a autoria apostólica, mas que eram, na verdade, trabalho de hereges. Os grupos heréticos não conseguiam basear os seus ensinamentos na tradição dos apóstolos, pois os seus ensinamentos eram criados fora da igreja. Então, a única maneira que possuíam para autorizar as suas heresias era distorcendo o significado dos livros sagrados, além de forjar novos livros sob o nome de alguma figura venerável da igreja. Santo Irineu de Leão vai dizer o seguinte: quando os gnósticos são vencidos pelos argumentos tirados das escrituras, retorcem a acusação contra as próprias escrituras. E quando, por nossa vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então eles se opõem à tradição. Então, para você ver que a junção da tradição com a escritura ela é tão orgânica que quando você pega os dois, um para apoiar o outro. Porque o que está escrito tem que ser condizente com a pregação dos apóstolos, que é a tradição. Então, não dá para a pregação ser uma coisa e o escrito ser outra. E se o escrito vem da igreja, vem de presbíteros, de bispos, de leigos, de santos, quer dizer que o que está escrito é posterior à pregação, né? Então, igual a questão da carta de Paulo, se o primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento é uma carta de Paulo a uma igreja, quer dizer que essa igreja já existia, já estava organizada e Paulo já tinha pregado para ela. Essa carta não é a base daquela igreja. Aquela carta é um retrato da pregação que Paulo já tinha feito ou que estava fazendo e, né, para admoestar aquelas pessoas daquela igreja. Então, o que está escrito é posterior. O que vem primeiro é a pregação e não o que está escrito, certo? Mas aí a gente tem a explicação também do Eduardo Faria, que eu vou colocar para vocês verem, sobre essa confusão entre tradição e magistério, tradição e documentos da igreja. Não pode confundir. E o magistério é quem interpreta a escritura à luz da tradição, produzindo dogmas, produzindo bulas papais e produzindo declarações e criando documentos de fé. É por isso que você vai encontrar tantas doutrinas na Igreja Católica que não têm fundamento na Bíblia. Porque para eles não é somente a Bíblia. É a Bíblia, de acordo com a tradição, interpretada pelo magistério, encabeçado pelo Papa Infalível. Bom, só para começar aqui, ele já falou algumas coisas bastante complicadas. A primeira coisa que ele disse, que ele já disse algumas besteiras aqui. Primeiro, ele falou que a palavra de Deus precede a Bíblia, está na Bíblia e ultrapassa a Bíblia ao longo da história na tradição. Por isso que nós temos as diversas bulas papais e dogmas criados pela igreja. Aqui, ele confundiu o conceito de tradição. Olha que interessante, né? Ele confundiu o conceito de tradição. Que a palavra de Deus precede a Bíblia, isso é óbvio, tá, gente? Isso é óbvio. Os protestantes, os reformados, vão dizer que a Bíblia precede a igreja. Que a Bíblia, ela gera a igreja. Isso é um absurdo lógico. É óbvio que a palavra de Deus precede a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas é a palavra escrita de Deus. Mas a palavra de Deus não é só a palavra escrita, existe a palavra pregada, existe a palavra encarnada, que é o próprio Cristo. E uma coisa interessante, que é só um exercício de lógica, não é difícil a gente pensar nisso, que é o seguinte:
Qual foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito? Alguém sabe? Tessalonicenses, muito bem. Primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Obrigado. O primeiro documento neotestamentário a ser redigido foi a Carta de São Paulo, a primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Esse documento, gente, é do ano 45 da era cristã, tá? Agora, se São Paulo escreve uma carta para a igreja da Tessalônica, daí o nome Tessalonicenses, quer dizer que já existe uma igreja em Tessalônica. É óbvio, gente. Se São Paulo escreve uma carta para a igreja da Tessalônica, quer dizer que já existia uma igreja na Tessalônica. Quer dizer que a pregação oral precedeu a redação da Bíblia. A pregação oral precedeu a redação da Bíblia. Então, ele fala assim, a Leila até falou assim, essa parte ele falou certo. Falou certo. Só que ele falou certo como se fosse errado, entendeu? Os católicos acreditam que a palavra de Deus precede a Bíblia. Mas isso é óbvio. Aliás, gente, o Tessalonicenses é no ano 45, mas e Apocalipse, que é o último livro a ser escrito? É no ano 100. Ou seja, entre Jesus morrer, ressuscitar e derramar o Espírito e Apocalipse ser escrito, olha quanta coisa aconteceu. A igreja se espalhou pelo mundo muito antes do que qualquer linha do Novo Testamento ter sido escrita. Então, isso é óbvio que a Bíblia precede, que a palavra de Deus precede a Bíblia. A palavra de Deus está na Bíblia também. E aí, ele disse, e é isso que é mais complicado, que a palavra que para a Igreja Católica, que a Igreja Católica tem também a tradição que se mostra nos documentos da Igreja, nos dogmas, nas bulas papais, e aqui ele está redondamente enganado. Não é isso que é a tradição da Igreja. Tradição da Igreja não é aquilo que a igreja, não é a teologia que a igreja produziu ao longo dos séculos, tá? Não é isso, não é isso. Tradição da igreja é aquilo que os apóstolos ouviram da boca de Cristo e transmitiram oralmente para os seus sucessores. Isso é a tradição da igreja. Não é documentos teológicos produzidos pela igreja. Documentos teológicos produzidos pela igreja é a interpretação do magistério, tanto da palavra de Deus escrita e da palavra de Deus falada. Palavra de Deus falada. Agora, eu falo isso no curso, né? No curso Catolicismo Blindado. Será que Jesus instruiu os apóstolos a escrever livros ou instruiu os apóstolos a pregarem? É óbvio que Jesus instruiu os apóstolos a pregarem. E nem tudo que Jesus ensinou foi registrado em livros. É interessante isso, porque se a gente falasse, não é só a Bíblia, é absolutamente só a Bíblia, mas e todo o resto que Jesus falou e que não foi registrado na Bíblia, mas que os apóstolos ouviram e transmitiram para os seus sucessores? Ou alguém acha que isso não foi transmitido? Alguém acha que isso não foi captado pelos apóstolos e transmitido? Então, a tradição oral, primeiramente, ela é bíblica. Que São Paulo diz, né, aos próprios Tessalonicenses: guardai as tradições que de nós vocês receberam. E depois ele fala do magistério da igreja. O magistério da igreja também, gente, é algo assim que ele fala como se fosse um absurdo teológico, a gente ter um magistério. Só que o magistério da igreja é o intérprete autorizado, e a gente vê isso na Bíblia também. A gente vê isso na Bíblia também. Atos, capítulo 15, eles têm que resolver um assunto lá. Se os egressos do paganismo precisavam ser circuncidados ou não. O que eles fazem? Eles reúnem um concílio onde os mestres da igreja, apóstolos, e alguém vai dizer, não, eram os apóstolos. Não. Quem estava na aula do Dave Armstrong, sexta-feira, deve se lembrar. Apóstolos e presbíteros estavam lá no concílio de Jerusalém para tomar essa decisão. Então a gente percebe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus também está contida na tradição oral, que é aquilo que saiu da boca de Cristo, entrou no ouvido dos apóstolos e foi transmitido. A gente vê, por exemplo, em 2 Timóteo 2:2, isso, tá? O que de mim ouvistes na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que, por sua vez, sejam capazes de instruir outros. Então, o que de mim ouvistes, São Paulo falando para Timóteo, o que de mim ouvistes, confia a homens fiéis capazes de instruir outros. Então, Paulo ensina para Timóteo, que ensina a homens fiéis, que ensinarão a outros. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso que ele falou aqui, quando ele fala que a tradição é a produção teológica da igreja. Não é. A produção teológica da igreja não é a tradição. Isso aí é outra coisa. E uma coisa também que ele implica, e depois ele vai falar mais para frente, é que a igreja
acredita que Deus continua trazendo novas revelações. E isso também não é verdade. Certo? Espero que vocês tenham gostado e deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal.